o VP da Vimeo, né? A plataforma de vídeo. Sim. E a Vimeo colocou dentro da própria plataforma dela a AI. Então, você consegue hoje fazer todo o processo de vídeo com a AI lá dentro. Então, você manda a AI fazer o roteiro, fazer a legenda, fazer o TP e fazer o vídeo. Nossa, que prático. E aí você fala assim, tá, mas o que a pessoa vai fazer então? E aí é onde ele fala que os criativos, eles precisam estar nessa revolução. Sim. Porque são eles que vão dizer... Os comandos que vão fazer a diferença, os prompts. Exatamente. Não só os prompts, mas a forma como você usa aquilo ali. Se o criativo apenas sai disso aí e fala, não, eu não vou usar AI porque isso não é o meu jeito de trabalhar. Já foi. E aí ele fala... Os criativos precisam estar aqui. Precisam. Ele até fala assim, eu estou fazendo como se fosse um manifesto. Criativos, entrem nisso aqui para que vocês possam direcionar a forma como a gente trabalha na AI. Na verdade, todo mundo vai ganhar. Porque o criativo entra, né? E acaba fazendo aquela visão mais detalhada, detalhista do que deve melhorar para que lado mexer, né? Assim como saiu da letra 7, fotoleta, e chegou ao computador. Isso. Muita gente ficou no meio do caminho, mas a galera que acompanhou, essa continua até hoje mexendo. E cria sua própria linguagem ali dentro. Sim. Então, por exemplo, ele trouxe vários exemplos de vídeos em que aqueles criadores tinham colocado o seu jeito já de criar via AI. Então mas é porque a partir do momento que estava ali criando com a AI, as pessoas já identificavam quem era a pessoa que tinha criado. Eu acho que as pessoas elas ainda não entenderam bem a ferramenta, o objetivo da coisa. Então, assim, ainda se tem aquele muito medo, né? Eu costumo dizer que inteligência artificial é igual a evolução automotiva. A gente começou com gasolina, veio o etanol, veio o biodiesel, agora a gente está na onda do elétrico. E com certeza daqui a alguns anos a gente vai ter uma outra nova forma. O que as pessoas elas não entendem é o que o Mauro falou. A gente tem que acompanhar, a gente tem que entender o processo. Hoje eu vejo muita gente julgando, fala, mas a gente vai... É igual quando surgiu, isso é bem do design, assim, quando surgiu um monte de site que fazia muita coisa muito barato. Tipo, que pegava com... Era quase um pregão, assim, de uma certa forma. E aí os caras falavam, mas o designer vai acabar. Eu falei, não vai acabar. Tem público para todo mundo. Tem um cara que quer pagar pouco, tem um cara que quer pagar muito, e tem um cara que quer fazer com um sobrinho. Sim. A inteligência artificial é do mesmo jeito. Tem um sobrinho. Exatamente. A inteligência artificial ela é do mesmo jeito. Então, assim, vai ter gente que vai querer usar, vai ter gente que não vai querer usar, igual eu vejo muito movimento hoje em dia com os locutores. Sim. Que tem uma galera que não gosta, que tá fazendo um movimento contra. E eu até entendo, porque, cara, o cara ganha o sustento dele com a voz. E aí você desenvolve alguma coisa que simula a voz da pessoa, é meio assim. Mas eu acho que a gente vai entrar no meio termo aí para tentar ser bom para ambas as partes. Quando chegou o Photoshop? Os fotógrafos demais, piraram. Demais. Eu perdi tudo. Aí, futuramente, eles trouxeram o estúdio de tratamento de imagem para dentro do set de fotografia. Sim. Né? Que pegou uma coisa e juntou com a outra para que essa mesma coisa, que é o mesmo trabalho do fotógrafo, ficasse um pouco melhor. Melhor já era, ficasse mais bonito. E a entrega mais perfeita. E facilita. Acelera todo o processo. Exatamente. É. Outra coisa que eu acho engraçada é porque a gente já convive com inteligência artificial há muito tempo. Só que isso nunca foi externado. Para essa área da comunicação, né? Sim. Ela era usada para parte de engenharia, Não, na comunicação pesquisa. também. Cara, se você for pensar que o Photoshop, o tanto de comando que ele tem, que muitas vezes você aperta um botão e ele vai lá e raciocina para ti, é uma forma de inteligência artificial. Então, indiretamente, o que o Google faz quando você digita um texto e ele traduz é uma inteligência artificial. Ela só não é tão complexa igual as que estão saindo agora, tipo um chat GPT da vida. Você tem tipos, né? Exatamente. A gente está falando agora, o que está no momento, que está no hype do momento é a generativa, né? Sim. Porque veio o chat GPT e tal, mas são estudos que acontecem aí desde 1970, né? Isso. Então, a gente tem
ondas da inteligência artificial acontecendo e a abertura de novos processos, né, de novas oportunidades. Mas é bom sempre, eu sempre coloco também o pezinho no lugar, né, que não é tudo lindo. Não é. A inteligência artificial é um fato, ela vai tirar empregos, Vai. ela vai mudar algumas coisas que são extremamente automatizáveis e ela vai vir, vai fazer melhor do que a gente, isso é um fato. Mas isso também é como você falou, por exemplo, do Photoshop, que criou uma nova forma ali, né? De outros, acabam nascendo ali também outros mercados, outras necessidades. Sim, exatamente. E que aí é onde está a ideia do aprender, desaprender, reaprender. Porque você não pode entender mais que você não aprende mais. No sentido de, sei lá, eu tive uma profissão. No meu limite. Eu estudei design, eu estudei publicidade. Pronto. Não tem pronto. Sabe, você se profissionalizou, aprendeu técnicas importantes, mas você não vai parar mais. E isso não é, eu estou colocando do ponto de vista de profissão, mas isso é para a vida. A gente vai estar o tempo inteiro com mudanças sociais acontecendo e a gente tem que aprender a se movimentar no meio dessa mudança. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, como é que eu vou mudar a minha rota. É bem interessante porque esse livro... justamente por eu ter passado muito tempo na área de educação, as pessoas olham e acham que é o livro para educador. É também, claro. Mas eu recebo muita gente vindo falar comigo sobre o quanto que isso foi importante para a pessoa entender a transição de carreira que ela estava passando. É porque ele acaba provocando, tirando a pessoa da inércia. Talvez, né? De você olhar e falar assim, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Exatamente. Eu achei que eu tivesse chegado no meu ápice e ainda tem muito para caminhar. Exato. É meio que traz um processo de consciência, né, para a pessoa sobre o que está acontecendo. Então, essa conversa de aprendizagem, ela perpassa todas as etapas, todas as áreas, não só na área da educação, mas também na área da vida também. Muito bom. Claro. Vou mudar um pouquinho de assunto e a gente depois volta pro livro. Muito bom. Por mim, Will, querido. Lá vem sabatinada. Como que você equilibra suas diferentes habilidades artísticas, como ilustração, tatuagem, modelagem 3D e a direção de arte, né? Vamos lá. Você acredita que faz tudo parte do mesmo processo? É porque assim, não tem como você pensar... não, conta aí. Vamos lá. Vamos lá. É assim, cara, não tem como você pensar numa campanha publicitária sem antes você rafiar, sem antes você fazer aquele sketch, pensar... Não tem como você fazer uma direção de fotografia sem fazer o mesmo processo. Eu ainda consigo... eu tive a vantagem de saber desenhar desde pequeno. Isso me facilitou ter atalhos para chegar em determinados pontos mais rápido. Então, assim, quando você pega um projeto de 3D que você... Normalmente, quem não desenha tem que blocar primeiro, que é a modelagem, para depois entender o que ele quer. Para quem desenha, não. Então, a gente já pula esse processo, a gente já sabe mais ou menos o que você quer e aonde você quer. Então, você já consegue pensar em ângulos, você já consegue ter essa... Da mesma forma, a tatuagem. A tatuagem foi brincadeira. O que acontece? Eu tava de férias, eu fiquei 20 dias de férias e não tinha o que fazer. Sabe quando não, você tá... Foi brincadeira, mas você já rabiscou quantas pessoas? Uma galera. Na verdade, eu já me rabisquei bastante. Vamos levar em conta que é o rabisco que não sai mais, né? Não sai. Rabisquei minha esposa já. Mas foi assim, meu irmão, desde pequeno, meu irmão fala, cara, faz tatuagem, é um mercado bacana. E aí eu vendia desenho para estúdio de tatuagem. Foi como eu ganhava grana. Se você tivesse lido o livro dela antes, você não vendia para estúdio de tatuagem. Você já tinha montado o seu estúdio. Não, pois é. Aí então... Não é não, Leila? Mas esse livro aqui dá dinheiro, hein, gente? Mas aí tinha um ponto. Tinha criatividade, tinha talento, mas não tinha verba. Tem isso também, né? Tem um investimento aí. Você concorda comigo que na nossa época a equipamento de tatuagem era muito caro. Muito caro. Importado. Então, assim, exatamente. Tinta, tinha todo aquele processo. Acho que nem tinha hoje as máquinas que tem, as peles artificiais que tem. Então, assim, eu lembro que minha primeira tatuagem o cara inventou a máquina. Aí eu falei, eu sou maluco, eu fiz a tatuagem com um cara que criou a própria máquina, velho. Mas é tipo isso. Aí quando... Agulha.
No pontilismo, que o cara vai... A agulha da mãe dele, da avó dele. Pois é aquelas tipo de carinho, o cara esquenta no fogo. Aí, Pois é, aí eu tava de férias, vi um curso, vi um equipamento, virei pra minha esposa e falei, pô, acho que eu vou comprar um equipamento de tatuagem. Ela, não vai. Eu falei, vou. Comprei, chegou. Aí eu comecei a treinar em pele artificial, já tinha a manha do desenho, então era muito mais rápido. Eu tinha muito medo do lance da caneta ser diferente, da máquina ser diferente da caneta. Sim. Né? Mas hoje em dia tem máquinas que é no formato da caneta, então já facilita 70%. E aí eu fui fazer o curso, só que hiperativo, né? Você não consegue terminar o curso sem se rabiscar, isso é fato. E aí eu comecei a rabiscar, comprei pele artificial, que é uma pele sintética, às vezes você compra, isso é legal. E aí eu comecei a rabiscar, fiz o primeiro, fiz o segundo, ficou legal, fiz o terceiro, ficou legal, fiz o quarto, ficou legal, opa. Deu certo. Vou tatuar a canela. Minha esposa não vai, eu falei, vou. Tatuar o quê? A minha canela. Aí tatuei a minha canela quase toda já. Aí eu já tatuei ela também. Então assim, hoje em dia é hobby, é divertido. Mas conciliar, eu tenho pra mim que quando a gente tem disciplina, a gente consegue fazer várias coisas. Então assim, às vezes eu falo, cara, eu faço muita coisa. As pessoas, nossa, mas você faz tudo. Eu falo, faço, mas eu não faço tudo ao mesmo tempo. Cai naquele risco gigante de não fazer nada direito. Exatamente. Né? Então assim, o lance da direção de arte foi... Se conheceu o Jamil foi um dos caras que me colocaram nesse mercado. Abraço, Jamil. É um abração. Eu devo muito a ele, cara. Então, assim, a gente tocava junto, que eu fui músico uma parte da minha vida. E aí a gente começou a mandar um som junto, a gente marcou um estúdio, e aí eu passei na agência dele, que eu nem sabia que era uma agência. Passei na agência dele porque ele ia me dar carona pra gente ir pro estúdio. Eles estavam finalizando o dia, e eu tava vindo de outro trampo, passei pra vender os estúdios lá no Conic, umas artes lá no Conic e tal. Tinha as camiseterias ali. Sim, né? Exatamente. Aí passei por lá e quando eu cheguei na agência dele, eu tava com a pasta de desenho, equipamento de música e tal. E ele, cara, posso dar uma olhada? Eu falei, pode. Total. Aí ele começou, eu falei, folheou. A gente foi ensaiar no final do ensaio. Bicho, você não quer voltar amanhã pra gente trocar uma ideia, não? Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você já morava lá? Não, aqui. Ainda aqui. A agência era ali no começo da W3 Norte. Uhum. Do lado do Brasília Shopping, eu não lembro mais o nome do prédio, um que tem um arcozinho assim. E aí ele falou, cara... Centro Empresarial. Isso, Centro Empresarial Norte. Desenha pra mim, eu tô com um projeto de fazer uma ilustração de uma revista em quadrinho de um cliente e eu não tenho quem faça. Você não quer fazer, não? Aí eu... Não sei. Naquela época tu já fazia desenho infantil? Eu achei que fosse um projeto novo agora. Já fazia. Olha. E aí ele falou, bora. Aí eu falei, cara, vamos. E aí, desde então, a gente vem E aí a gente vai agregando coisas. Como o desenho ele te facilita com estudo de cor, ele te facilita com estudo de sombra, de iluminação. Tudo isso interfere na direção de fotografia, na direção de arte em si. Então, quando você pensa numa peça, você pensa na parte estética, mas você pensa qual a percepção que a pessoa vai ter. Então, você tem que ter muita preocupação em usar as cores certas e usar a iluminação certa. Então, isso foi me dando atalhos com relação a tudo que eu fazia. E aí eu entrei numa empresa que era muito focada em engenharia. E eu sempre gostei do 3D e tal. Sempre tive paixão, que eu acho que é uma ferramenta muito louca. E aí eu tive a oportunidade de me aprofundar mais, que eu só usava no varejo, né? Uma campanha publicitária para varejo, então era mais no lettering, então aquela coisa mais orgânicazinha. Foi quando começou a modelagem mais pesada, mais complexa. E aí é estudo, aí mesmo sendo mais complexo, com desenho ele já dá uma encurtada no caminho. E aí você vai pegando atalhos e acrescentando coisas. É igual você falou, é o processo. Designer, você tá sempre reaprendendo, aprendendo, porque tem várias formas de fazer a mesma coisa. E eu tenho uma pergunta para os dois. Começa por ela. Primeiras damas. Você poderia compartilhar conosco um momento em que você teve que desaprender algo que considerava essencial? Já vai prestando atenção. Total. Para o seu processo de escrita. Para o meu processo de escrita, bem específico, né? Sim,
Por exemplo, ou se você quiser tirar o processo de escrita e colocar... Eu vou trazer dois exemplos, né? Um acho que veio da provocação da própria pesquisa em mim, porque eu comecei a ver, né, o aprenda, desaprenda, não sei o que, estou escrevendo a teoria, não sei o que, eu falei, e eu? Vou desaprender o quê? Então eu tinha uma crença ali muito forte de que eu não sabia desenhar. E aí eu fui, inclusive, tentar entender por que eu tinha isso na minha cabeça. Porque eu adorava desenhar. Mas você tinha vontade, mas não desenhava. Exatamente. E aí eu lembrei depois o que era. Quando eu estava ali no ensino de educação básica, eu tive aulas de desenho, de aprender a fazer desenhos, tipo de desenho animado, assim, de fazer as carinhas com a boquinha aberta. Quase um desenho técnico, né? Era bem divertido. E aí a professora falou assim, olha, eu quero que vocês usem essas técnicas para vocês falarem sobre folclore. E todo mundo saiu desenhando ali o folclore. E eu fui a única que fiz um desenho diferente no folclore. E a professora super elogiou, né? Que era eu tinha pegado uma história folclórica diferente. Falou um monte pra mim. E me prometeu que ia colocar na exposição. E aí, criança, todo dia perguntava, cadê meu desenho? Cadê meu desenho? Cadê meu desenho? Cadê meu desenho? E nunca chegava, até que um dia ela falou, eu falei aquilo, mas eu não vou colocar o seu desenho na exposição. Nossa. E aquilo, eu acho que me marcou de tal forma que eu nunca mais quis desenhar. E eu fiquei com isso na cabeça, eu não sei desenhar. Só sei fazer boneco de palito. E um dia, uma amiga muito querida estava fazendo tutorial na internet. Sabe, bem naquela época ali, um pouquinho antes da pandemia, o pessoal começou a fazer muito tutorial na internet e tal. E ela desenhou um Totoro. O Totoro do desenho mesmo animado. Meu amigo Totoro. Meu amigo Totoro, que eu amo. E ela desenhou, ela parecia tão fácil do jeito que ela ensinou. Aí eu falei, eu vou tentar. E aí eu fui, mas era uma coisa muito difícil para mim, porque eu tava num momento de desaprendizagem. Parece fácil dizer, desaprende um negócio aí, mas é doloroso. A pergunta é bem provocativa. E aí eu fui, desenhei, e eu consegui fazer ele todo tortinho, mas era o meu Totoro. Eu falei, gente, eu sei desenhar assim, eu não sei a técnica, mas se eu aprender, eu vou saber. Então eu comecei, inclusive, a me inscrever em cursos de desenho, para tentar saber como é que é a técnica, enfim, só por prazer mesmo. E no caso do livro, a minha desaprendizagem foi... Eu estava muito tempo dentro da área acadêmica. Então, a minha escrita estava com uma linguagem muito técnica. E aí eu tive que mexer. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, eu acho que esse processo de aprender, desaprender, reaprender é também um processo que você tem que olhar quem te ajuda nesse processo, para você também não ir sozinho. Às vezes você não dá conta. Eu tive a ajuda dessa pessoa querida que desenhou o tutorial do Totoro, que é a Yas, um beijo, Yas, e ela me ensinou, então eu tive uma ajuda. E eu falei, então eu acho que para isso eu também preciso de ajuda, né? Então eu fui atrás de uma pessoa que sabia muito bem se expressar ali nessa parte escrita, que é a Jacqueline Lafloufa, que fez toda a parte de edição do meu livro. Mas era uma conversa minha com ela ali o tempo inteiro, para tentar chegar nessa linguagem mais leve. E hoje é um dos maiores elogios que o livro sempre tem, é que fala, nossa, eu li muito rápido, em um dia eu terminei, porque era muito gostoso de ler. Eu falava, consegui então, junto com a Jaque aqui, fazer esse processo. Então, foi o processo de aprendizagem. Sensacional. E você, Will? Pra mim, cara, isso é um exercício diário. A gente que trabalha no ramo, a gente entende que a gente sempre acha que entende uma coisa, e aquilo normalmente vira contra a gente. Então, esse processo, para mim, ele é diário. A gente pega clientes diferentes, então a gente tem muita metodologia de, às vezes, querer aplicar uma coisa que você estudou ali para determinado cliente, determinado estilo de designer que você aplica para um cliente, você quer aplicar para o outro e não casa. Aí você tem que desconstruir toda a peça, desconstruir toda aquela linha de raciocínio para recomeçar de uma forma mais diferente. Então, esse lance para a gente do desaprender e reaprender no designer é constante. Constante. Principalmente porque a gente... O design na publicidade.
Nos dois. Nos dois. Porque a gente vive de tendência. Uhum. Então, assim, o que tá no hype hoje, daqui a 5 anos, já não tá mais. Então, a forma da gente enxergar... Que 5 anos, meu irmão? Nem isso tudo, né? Eu botei muito. Daqui pro final do ano já foi. Já foi, exatamente. Então, assim, conforme a gente vai se adequando, as coisas vão se desadequando. Então, a gente tá sempre fazendo Que é uma forma bacana de provocar que você saia do espaço conforto, que você está ali confortavelmente instalado. Exatamente. Acho que a provocação é essa, do desaprender. É como que você se mexe, você se movimenta e você presta atenção ao que você está prestando atenção. Sim. A próxima pergunta era isso. Na sua opinião, por que é importante para os escritores estarem dispostos a desaprender e reaprender constantemente? Eu acho que não tem saída, na real. Eu acho que qualquer pessoa hoje que não está nesse movimento circular de aprendizagem, ela está perdendo. Ela está perdendo de riqueza de conhecimento, ela está perdendo de avançar, talvez, na carreira, ela está perdendo em conhecer coisas novas, que vai deixar a mente dela ainda mais aberta para tantas outras coisas. Então, eu acho que faz parte do momento que a gente vive, que é um processo de coisas novas acontecendo o tempo inteiro. A impermanência das coisas, né, que a gente acabou até de dizer. Você não tem mais, as coisas não são mais seguras, no sentido de aquilo vai permanecer e vai ficar daquele jeito, porque a coisa muda. E você não dá para você viver num mundo que está em constante mudança com um processo de aprendizagem que te deixa parado. Lento. Que te deixa ler. Inclusive, até no meu livro eu tenho uma frase que eu falo isso, né? A mudança é rápida, mas o processo de aprendizagem é lento. E ele precisa ter esse momento lento. Sim. Porque você precisa parar, refletir sobre aquilo, colocar em prática. Então, ele realmente não é tão rápido quanto o movimento do mundo. Sim. Porém, se ele está nesse processo linear, é muito mais difícil. Então, quando você coloca ele num processo circular, você está sempre no movimento de reflexão. Cara, e é sensacional, porque você vai se alimentando, né? Se retroalimentando. E aí isso facilita o seu processo. Vai embora. O seu processo lento de aprendizagem acaba virando um processo contínuo de aprendizagem. Muda o processo. Só um adendo, essa eu vou te deixar bem feliz. Desenho não é talento. Desenho é prática. Eu demorei. Meu curso fala isso aí, ó. Criatividade é para todo mundo. Criatividade, eu falo que é igual músculo. Se você não trabalha, não cresce, não desenvolve. Então, se você não faz o exercício de todo dia, pegar uma tendência diferente, pegar uma referência diferente, tá ali fuçando algumas coisas, eu faço muito isso hoje em dia. Eu tô sempre parado, a minha esposa até fala, você tá em rede social? Eu falo, não. Tô olhando referência, tô no Pinterest. O Pinterest é bom pra isso, comendo com farinha ali, ele o tempo inteiro. Aí sempre eu acho coisas diferentes, coisas diferentes, assim. Às vezes eu tô olhando coisas de arquitetura, às vezes eu tô olhando coisas de carro, às vezes eu tô olhando coisas de moto. Nem sempre é relacionado àquilo que a gente tá fazendo. É isso que eu acho legal do designer, assim. É você buscar coisas em ambientes diferentes para trazer para aquilo que você faz. E não significa que você vai olhar e falar assim, nossa, que ideia muito bacana, vou fazer igual. Não, você vai olhar para aquilo ali e tu vai perceber que a linguagem que o cara usou e a forma que ele comunicou dá para você fazer tão bem quanto dentro do teu próprio job, do teu jeito. Sim. Não necessariamente igual o que o cara fez. Você concorda comigo que a ideia ela nunca brota do zero? Sim. Você sempre... Você tem que buscar por ela. Sim. De algum lugar, de alguma pecinha ali que você viu. Poxa, cara, eu acho que... Tem um livro maravilhoso que é do Austin Kleon, que ele fala Roube como um artista. É isso aí. Não é maravilhoso esse livro? E esse livro, ele é um momento de você entender exatamente esse processo seu de criatividade, né? Não existe você ser criativo sem insumo. Sim. Você precisa ter ali uma diversidade, inclusive. Ele até brinca que ele fala assim... As pessoas são diferentes, os processos são diferentes. São demais. Mas todo lugar começa do insumo. Então, não adianta você querer, por exemplo, desenhar, que era o meu caso, sem ter a técnica nenhuma. Sem absorver como é que era. No momento que eu absorvi, que eu falei, olha, tem um jeitinho de fazer.
fazer, é só fazer uma bolinha aqui, não sei o que aqui. Então, não era só um boneco de palito, né? Tinha outras formas também de fazer. Então, você vai juntando isso e vai criando o seu repertório. Demais. E esse repertório, ele vai se cruzando ali também, né? Ele vai... acho que tem um TED, é quando as ideias fazem sexo, é uma coisa assim, que elas se reproduzem. Sim. Então, as ideias, elas precisam estar em contato com coisas diferentes, como você falou, áreas diferentes. Você está sempre no mesmo lugar, você não vai trazer coisas muito diferentes, porque você está sempre olhando para o mesmo ponto de vista. Então, como é que você muda esse ponto de vista e traz no seu repertório coisas diferentes? E aí, essas coisas vão, em algum momento, se cruzar ali e você vai conseguir pensar novas coisas. Teve uma fase da minha vida que eu gostava demais de ir para cinema para assistir trailer. Porque tinha menos digital, a coisa ainda era muito offline. Mas você só ia só para assistir o trailer? Não, assistir o filme. Mas você chegava antes para pegar os trailers. Os trailers me roubavam muito, porque eu falava assim, cara, esse filme é bom, mas cara, esse trailer aqui é sensacional. Eu falo isso na minha aula, que eu falo assim, eu voltei para assistir o filme do trailer que eu assisti, que eu tinha me chamado para voltar. E eu falava, que filme bosta, meu. Eu quero ficar vendo só o trailer. Então, mas tem uma coisa. Porque o trailer já entregava tudo. Mas tem uma coisa que eu acho trailer, muito legal. Cara. É porque assim. O storytelling lá da o editor do filme, ele pode até ser bom. Mas, cara, o editor do trailer, ele merece um prêmio, cara. Que ele conta a história em 30 segundos. Ele te cativa ali de um tanto. Que tu quer voltar. Exatamente. Aí quando tu volta, fala, esse filme não é nem era isso tudo. Nem era isso tudo. Mas tem muita referência de cinema pra fechar, por exemplo, linguagem de filme, sabe? Sim. Assim, cara, funciona muito bonito. Até hoje funciona, né? Demais. Demais, cara. Demais. Cara, hoje em dia, se você não busca conhecimento, se as coisas não chegam até você, você tende, é o que as pessoas hoje em dia falam, eu tenho um bloqueio criativo. Não, você só não tá consumindo o suficiente. Não sai pra tomar um café. É isso aí. Sabe, vai dar uma volta no shopping, Quantas dar um rolê vezes fora. Tu bloqueou, aí falou, cara, vou dormir. Deitou, encostou a cabeça no travesseiro, deu 10 minutos depois, você falou, resolvi. E voltou. Pô. Acontece demais. E de várias fórmulas diferentes, menos... Minha esposa, de vez em quando, ela fica brava comigo, porque eu tô puto da vida lá, não consigo resolver alguma coisa e no bloqueio, cara, não dá. Ela já fala assim, vai dormir, Will. Eu falo, não dá, vou deitar. Aí eu deito, 5 horas da manhã eu acordo. Lembrei, vou fazer isso. E dá certo. Ainda bom que tu lembra, né? O Washington, toda vez que eu saio do banho, ele fala, eita, lá vem a ideia. Que eu chego toda... Mas, na verdade, é isso. Você parou um momento para respirar, para relaxar. O ócio criativo que precisa existir. Que precisa existir, né? Eu acho que o Emicida, recentemente, até falou sobre isso, que ele falou assim, eu vou dar uma pausa na carreira, depois do último show do Amarelo. Ele falou, vou dar uma pausa na minha carreira porque eu tô precisando viver. Que é um disco incrível. Aí ele foi... É maravilhoso. Aí ele falou assim, eu preciso viver, a minha arte vem... de eu estar na rua, ver uma coisa, conversar com um amigo, tomar uma cerveja. Eu nunca gostei de trabalhar até tarde. Esse discurso de adoramos pizza nunca colou comigo. Porque eu gosto de chegar cedo e sair cedo. Cara, eu também tenho essa onda. Eu faço no meu horário. Eu faço no meu horário porque... Quero ver minha família, quero ir no shopping, quero jogar um boliche, sei lá. Quero andar de skate, quero fazer uma coisa diferente. Eu sou do mesmo jeito. E isso é o que, né, que alimenta a gente. Eu quero assistir os meus desenhos. É isso aí, cara. Total. Menos correria. Tem uma pergunta pra ti. Manda. Como o processo de criar uma ilustração se difere do processo de criar uma tatuagem ou uma modelagem 3D? Isso é legal. Toma! Isso é legal demais. O processo do 3D ele vai de acordo com o projeto. Então você tem um briefing, você não tem muito o criativo ali. Você segue uma métrica que já está pré-estipulada pelo seu contratante. Então o cara chega com uma ideia e fala, cara, eu preciso desenvolver uma chave de carro. Ele já tem mais ou menos o desenho e você faz aquilo. Uma tatuagem é quase a mesma coisa. Você vai de acordo com a ideia. O cara já tem uma referência. Cliente, exatamente. Mas aí você, óbvio, né, como um bom ilustrador, meu irmão, você adequa o seu percepção, traço. Realidade, Exatamente. Né? Tu já viu muita tatuagem assim, né? Você adequa o seu traço àquilo. Agora, quando você está fazendo uma ilustração, você tem a liberdade. Você deixa o designer de lado um pouquinho e aí você veste a camisa do artista. Porque aí você consegue brincar.
Você tem aquele lance de tipo, pô, eu tenho vários estilos, eu nunca me prendi a um estilo de desenho. Apesar de eu gostar muito de mangá, gostar muito de anime, mas eu gosto muito de coisas ocidentais também. Então aqui a gente pega, tem muita coisa que... Thaís Milena, Will, o melhor do Goiás. Minha esposa, né? Aí é sacanagem. Aí a misa... Não, meu irmão. Não, amor, aí você me quebra. Não, eu quero saber o seguinte. Fã, né, gente? Fã. Eu quero saber o seguinte, presta atenção, a gente sofreu pra achar teu Instagram aqui. Foi? É porque é eu e ela na foto? O cara tá aqui falando e tem alguém comentando no romancereal.art. Como é isso? Alguém comentou aqui, todo mundo pode ilustrar um livro. Ser ilustrador pode ser diferente de ser desenhista. Total. Foi você que comentou ou foi sua esposa? Nenhum de nós dois. Meu irmão, é romontewilly.art? Não é meu. Tem um clone. Mas muito bom. Mas o questionamento dele é legal. Porque um ilustrador, ele segue um briefing. Então tu já passa teu Instagram. Instagram, que a gente tá botando o Instagram do cara. Meu é will.romar. Will.romar. É isso aí. Olha aí, Romão Will. Romão Will, já tava saindo no podcast. Parabéns. Aqui. O cara tava ganhando os lodos da minha fama. Isso é ótimo, cara. Total. Vão virar partners aí de trabalho. Mas é um esquema muito legal, assim. Nem todo desenhista, ele vai ser um bom ilustrador. Porque o ilustrador, ele também carece de um briefing. A mesma coisa, se você me der o seu livro... Total, e um bom briefing. Exatamente. Eu vou ter que ler o seu livro, entender a dinâmica de cada página, de cada texto, de cada diálogo, para sintetizar aquilo numa ilustração. No desenho, não. Eu tenho uma ideia e eu jogo ela no papel. Na ilustração, principalmente na ilustração de livros, essas coisas, a gente tem que estar muito alinhado com o escritor. Então, assim, é quase um casamento, que você tem que entender, você tem que você tem que pegar o sentimento da pessoa. Então, assim, é ter um filho junto, né? Exato, porque fazer um livro ter um filho. É exatamente isso, porque você pega todo o processo criativo do escritor, sintetiza isso num desenho, numa ilustração. E é complexo, porque a pessoa, quando ela escreve, ela automaticamente já cria uma ilustração na cabeça daquele cenário. Imaginário, exatamente. Né? Então, você tem que corresponder ao imaginário da coisa. Então, para isso acontecer, eu acho que são muitas conversas, muitos diálogos, muita sinergia para que realmente funcione. Então, diria assim, o desenhista, ele faz uma coisa mais livre. Exatamente. E o ilustrador, ele tem um caminho mais direcionado. Sim. O artista, o desenhista, ele vai ser mais emotivo. Ele vai pegar o sentimento do quadro. Entendi. Do contexto. O ilustrador não. Ele vai pegar o sentimento do escritor. Muito bem respondido. E a gente já tá no seu Instagram certo. Agora sim! É muito menos descomplicado, brother. Né? Muito Will Romar. É o Will Romar. A gente tava sofrendo Romar com o é Instagram do brother. Aí, ó, não, mas o cara agora é bom. Ele fez uma das melhores perguntas legais pra caramba, cara. Foi legal, total. Isso mesmo. E ele também é E ele ilustrador. Que massa, sério? Sério? Ele é ilustrador. A gente entrou. A gente tava na página dele aqui, ó. Muito top. E é muito bacana o traço dele também. Depois eu vou dar uma olhada. Assim, E trabalha com livro infantil. Trabalha com livro infantil. Vocês podem ser sócios. Eu acho Irmão, me chama no direct depois. Eu acho que vocês aí... Isso aqui não foi... Não foi, ó. Não foi coincidência. Olha a mão de Deus se movimentando. Mas é uma parte muito engraçada do lance de você aprender a desenhar. Eu durante muito tempo, usei o desenho como válvula de escape. Eu nunca entendi o desenho como profissão. Porque eu sempre fiz. Então, para mim, era como andar. Então, assim, era tão orgânico que às vezes eu estava sentado e estava desenhando um carro. Às vezes eu estava sentado e estava fazendo alguma coisa. Então, esse lance do desenho, ele, para mim, até hoje, ele é diversão. E aí eu acho engraçado como a quantidade de informação do desaprender e aprender pra gente hoje é engraçado. Eu pego pela minha filha. Minha filha desenha muito melhor do que eu. É engraçado. Isso tem 13 anos.
E de vez em quando ela me pergunta uma coisa, eu falo, eita, tá bom, não vou nem falar nada. Mas ela consegue, como ela teve mais informação do que a gente tinha na época da infância da gente, porque a gente tinha informação que a família da gente dava. Depois vou te explicar como é que eu aprendi a desenhar, que é divertidíssimo. Hoje ela consegue abrir um YouTube e ver um tutorial, ela consegue pesquisar alguma coisa. Quando eu tive o contato com o desenho, eu sou crescido, eu sou do sul de Minas, mas eu sou crescido na Ceilândia. Eu também sou da Ceilândia. Mentira! Que top, velho! Nesse Funil Sketch só tem só da Ceilândia? Total. Cara, é a melhor parte de Brasília, velho. Não existe. Eu falo, quem tá assistindo aí, que não é daqui, eu falo direto. Falo, gente, quem vem a Brasília e não vá na Ceilândia, não veio em Brasília, não é? Tem que dar um rolê na Ceilândia. Tem que dar. Aí, assim, a gente era de uma... Tem uma pergunta pra ela cabeluda daqui a pouco. Top. A gente era de uma família muito pobre, então a gente não conseguia comprar papel de vez em quando, a gente não conseguia comprar lápis. E a gente não tinha como absorver dos desenhos. A gente ia copiar da onde? A gente ia aprender da onde? Aí eu tive um amigo, morava na mesma rua, que ganhou uma assinatura da Marvel. Caraca. Sensacional. Aí, tipo, ele recebia por mês uma quantidade X de revistinha. Aí juntavam uns 5, 6 amigos na casa dele pra gente redesenhar, pra gente ler e redesenhar. Então a gente foi pegando com isso. Assim, dos 10 que desenhavam... Lá na Ceilândia, é isso? Isso. Provavelmente esse espaço cultural que a gente tá falando hoje começou assim. Pode ter sido, pode ter sido. O jovem de expressão. Aí o mais engraçado, dos 10 que tinham essa onda de desenhar, eu fui o único que continuei na profissão. Olha. E assim, mas todos têm um pouco daquilo ainda. Tem uma galera que coleciona revistinha, uma galera que coleciona os bonequinhos. Eu passei ali embaixo e tem um monte, é muito legal. Então, essa onda do ler incentivou a gente a ir pro mesmo caminho. E a gente sempre tá desaprendendo, aprendendo. Isso é bem legal. Que bacana. Se liga aqui, Luciano Branco. Diga, Branquinho. Como a pasta da educação do governo pode tornar acessível e popularizar técnicas e ferramentas que ajudem as pessoas das classes menos favorecidas a desenvolverem habilidades criativas? Botou na parede. Boa. Eu vou mudar um pouco, inclusive, a provocação. Falando de Ceilândia, uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que nas periferias, né? Claro que não só Ceilândia, mas nas periferias, a gente tem que ser criativo. Tem. Não tem outra saída. Ou a gente é criativo, ou a gente não sobrevive. É isso mesmo. Nesse lugar. Então, a criatividade, ela pulsa na periferia. O que a gente precisa, no caso da educação pública, dos mecanismos públicos aí para a periferia, é dar oportunidade. Oportunidade para que essa criatividade possa ser explorada, possa ser colocada para fora, possam se expressar. Um exemplo disso é o Jovem de Expressão, que a gente estava falando agora antes aqui, que é um espaço onde esses jovens têm ali oportunidades criativas, né, de cursos criativos, de várias situações que eles podem fazer ali, desde do processo mais profissionalizante até um processo mais artístico. Mas o que eu vejo no caso dos equipamentos públicos, né, do governo, o que ele pode fazer é impulsionar isso mais para as periferias. Acho que rola um delay, né? Isso. De material, de equipamento. Porque quando você olha, tem uma falsa sensação também de que escola pública é uma coisa ruim, né? A gente tem muita... Eu sou aluna... Eu estudei escola pública desde pequenininho. De escola pública a vida inteira. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Tudo que eu aprendi dentro de escola pública. E universidade pública também. E isso Batemos 9 horas, hein, gente? Nem parece, Nossa, né? Foi tão rápido. Não, eu quero dizer o seguinte, estamos em 4 na mesa. Porque o tal do romontorealize.art falou, eu também cresci na Ceilândia. Meu irmão, sobe aí, senta aqui na mesa, vamos bater esse papo todo mundo. Tá aqui embaixo que eu sei, pode vir. Pô, eu vou te falar.
Mas a Ceilândia, ela é uma potência. Nossa. A Ceilândia é uma Você potência, pode ir em qualquer parte do mundo que vai ter um ceilandense. Sabe aquele lance assim, ó, você sai da Ceilândia, mas a Ceilândia nunca sai de Graças você. a Deus. Nunca. Então, assim, a gente tá falando muito da Ceilândia, mas o que a gente vive isso, por exemplo, favelas do Rio de Janeiro, onde saem os maiores talentos musicais, costura. Então, mas eu concordo com a Leila nisso. Quando a gente cresce num ambiente desse, mano, a gente se vira desde pequeno. Então, a gente aprende... Eu venho de um ambiente desse, Então, a inclusive. gente pega a referência de se virar da mãe da gente, do pai da gente, do irmão mais velho. Então, a gente tem essa... E às vezes, a própria necessidade de você olhar e falar assim, não, pô, eu não quero esse futuro pra mim, eu isso quero aí. outra coisa. Aconteceu comigo assim. Sim, comigo Eu também. olhar como referência e falar assim, não é essa referência E que sabe eu o quero. que é legal? Eu vi esses dias um post no Twitter, no antigo Twitter, né? O X. Ele, uma galera falando assim, sabe o que é engraçado quando você cresce numa periferia? É quando você chega no mercado de trabalho que você vê outras pessoas que não cresceram na periferia sofrendo Nossa, por total. coisas É muito que engraçado. tu olha e fala assim, Pô, velho. Como assim, né? Eu tenho isso também. sabe? Tipo, vai lá e faz, se vira. Porque a gente, desde cedo, teve que aprender a se virar. E a se virar não no sentido Irmão, só a de gente trabalhar, sabe? Aprenda, desaprenda, reaprenda. Agora, eu tenho uma pergunta pra Leila que eu sofro todo dia, velho. Pô, fala Eita. nisso, meu irmão, tu não vai fazer pergunta, não? Ô, Vitor, só falta tu dar um chat GPT aí, filho. O papo tá nível muito alto aqui, eu não sei nem o que pergunta. Vitor tá de conversa. Vou te furar a fila, irmão. Vamos lá. Você como Ceilândia, quando você fala que é da Ceilândia, tipo, em algum outro lugar, o pessoal assusta? Sim, eu vou te dar o exemplo da própria UNB. Não ia, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Eu cheguei na UNB e todo mundo tinha feito graduação na UNB. E eu tinha feito graduação numa universidade pública pequena, Aham. que é particular, a falecida Fagesa, que era de Sim, Taguatinga. sim. E aquilo para mim foi muito importante, porque eu precisava fazer daquele modelo particular, porque eu tinha horários fixos, porque eu precisava trabalhar. É porque a E UNB ela tem essa desvantagem, A UNB né? era full. E quando eu cheguei lá para fazer o mestrado, que foi uma professora muito querida minha que me levou para lá, me mostrando que eu podia fazer uma Já UNB. manda um beijo pra ela. A Ana Cristina, maravilhosa. E aí, quando eu cheguei lá, e eu sempre fui muito orgulhosa da cidade, sempre fui Aham, muito ceilandense, assim mesmo. E eu chegava lá, e aí todo mundo, eu moro na Norte, eu moro não sei o quê. E eu moro na Ceilândia. Jesus. Cara, os olhares eram sempre Não, muito de... tipo- como é que tu chegou aqui, sabe? O que tu tá fazendo aqui? Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu encaro de outra maneira. Eu sempre encarei como eu tô aqui abrindo espaço pros meus. Eu acho divertidíssimo quando alguém me Eu olha, também. tipo, fala, caramba, você é da Ceilândia, tipo, como se você morasse na faixa de Gaza, assim. É muito louco. Aí eu falo, não, cara, mas a Ceilândia é tão legal. Aí a Exatamente. próxima pergunta que eu falo é, você conhece a Ceilândia? Não. Eu falei, mano, eu preciso ir lá, velho. Preciso dar um rolê pra você entender Aí, a como é primeira que é coisa legal. que eu falo é, você sabia que tem a única obra de Oscar Niemeyer que não tem no centro é na Ceilândia? Pois é. Aí a pessoa, tem uma obra. Você sabia que tem uma obra de Oscar Niemeyer na Ceilândia? Não, Olha. eu conheci Dani, eu só vim Você até... Não sabia? sabia. Olha aí. Aí. Pois é, temos, que é a Casa do Cantador. Total. Ela é uma obra do verdade, Oscar Niemeyer. É verdade. E o mais engraçado, exatamente. eu já toquei lá. Sério? Sim. Tava rolando um eventozinho de rock Qual é e o a nome gente da tua tocou na... banda? Cara, eu toquei em algumas bandas aqui em Brasília. Eu toquei numa banda chamada A Ponte. A gente tocou Porão do Rock. Toquei numa banda chamada B612. Então, assim, toquei muito na noite aqui em Brasília. Então, assim, é bem legal. Legal. Eu sou melhor designer do que músico, isso é fato. Isso é fato. Deus é misericordioso. Né? Igual você tirou da banda. Não, a banda acabou, cara. Acabou a banda. Eu acabei com a banda. Mas é muito engraçado esse lance da Ceilândia, cara. Eu conheci muita gente. Eu vou sair do assunto da Ceilândia porque eu já tô querendo morar na Ceilândia. Não, cara, tinha muita gente Tem no uma hip hop pergunta que é pra ela legal. aqui, ó. Maravilhoso. É verdade, maravilhoso, hip hop na maravilhoso. Ceilândia é o berço, né? Muito bacana, galera muito do berço. grafite, que é muito do desenho. Porra, que são caramba. muito bons. É verdade. Leila, como é que você vê a relação entre a evolução pessoal de um escritor e a evolução da sua escrita ao longo do tempo? Nossa, que Ficou pergunta difícil, foi não foi? profunda essa aí, né? Ficou difícil mesmo. Até eu tô sabendo como é que foi essa pergunta.
Eu penso que a vida do escritor, ele é de um escritor de livro. Eu acho que tem diferenças também. Tem um escritor de romance que ele tem outro tipo de escrita, que ele tem outro tipo de influência naquela escrita. E a minha escrita, que foi uma escrita mais voltada para essa formação, né, uma coisa mais voltada mais para uma parte técnica, ela tem outras influências que acabam sendo um pouco mais direcionadas. A romântica, né? talvez tenha uma linha muito... Eu penso que é até mais criativo. Mas, ao mesmo tempo, os dois tipos de escritores, eles têm uma coisa visceral com aquilo que escreve. Então, assim, ninguém, pelo menos, estou falando de escritores sérios, né? Ninguém escreve aquilo que não acredita. Então, é muito visceral. Por isso que eu falo que é ter um filho. Uhum. Porque esse livro foi concebido, né? Em 2018, eu estava fazendo a pesquisa. 2019, eu falei, não, eu vou colocar isso para jogo mesmo, vamos lá. 2020, veio pandemia, que ia acontecer o lançamento. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu lanço, eu não lanço? Isso tem que acontecer. E quanto mais eu via as coisas acontecendo na pandemia, mais eu achava que esse livro era necessário. E aí eu falei... E aí é a coisa do visceral. É muito visceral. É muito... Você acredita muito naquilo ali. Então, para mim... Falando a uma coisa, intensidade é outra, é né? outra. Eu acho que todo escritor tem isso. Não é que é uma posse, porque eu até falo, isso aqui saiu da minha mão, foi pra sua, acabou. A interpretação vai ser A sua. responsabilidade é sua, O né? que você É. aprende com isso aqui é muito seu. Eu Vai tenho aprender uma coisa intenções. diferente de mim. Total, sim. Eu tenho intenções, com certeza, quando eu escrevo, Sim. mas quem lê tem outras intenções, tem outros olhares. E eu acho que isso que é o lindo de um livro. É quem pega aquele livro e ele vai transformando a vida daquela pessoa, vai transformando o que ela entendeu daquilo ali, vai trazendo outras ideias para ela. Então, tem casos interessantes do meu livro que eu sei de pessoas que pegam o livro e ele vira como se fosse um livro que circula num lugar. Uhum. Só tiveram condição de comprar um livro e Aí aquele a livro está galera vai- circulando Legal. para todo Cada um mundo. se empresta. Colaborativo. Colaborativo, exatamente. E aí eu sempre falo isso. Eu quero que meu livro chegue nas pessoas. Ó, que as pessoas você tem ideia, ele conversem. vai chegar, já tô profetizando. Sabe aquela casa do Casacô super decorada, que é aqueles livros que você entra assim na mesa de vidro? O teu livro vai estar encabeçando Vai ali pro cara tá agora ali. ele for entrar naquilo e fala assim, não, aprenda e reaprenda. Dúvida, quando você terminou, passou todo o processo, terminou, você falou, vou ler. Não. E aí? É a pior coisa que o escritor faz. É porque não, pra gente pô. que é designer, a gente sofre. A gente às Não. vezes termina a peça e fala... Quanto dá pra mexer, escrita dá pra quanto melhorar mais- um pouquinho. Dá pra melhorar um É. pouquinho, é isso. Quanto Com o mais livro acontece isso? Mesma coisa. Adivinha quem entrou? Quem? Mona Lisa! Seja bem-vinda. Ela já entra dizendo, receba esses olhares até hoje por trabalhar na Ceilândia. Mas nem sim. combina, né, Mona? Ó, Amo as- Mona, amo tamo as aqui, pessoas, ó. Deu certo, hein? Deu Deu certo, certo. amiga. O Luciano, de novo, ele manda aqui, a criatividade ser algo natural do periférico não pode fazer com que ela seja instrumentalizada apenas como criatividade de sobrevivência. Entendi o ponto. Eu não acho a criatividade da criação ou da recriação no campo do pensamento. É da por isso que literatura, precisa das oportunidades, para a pessoa entender que aquela habilidade que ela tem, ela não é só de sobrevivência. Ela pode ir para outros lugares. E muitas vezes, inclusive, o que acontece é quem não é periférico, olha para a periferia, entende aquele processo, porque a gente não entende, quem está lá não tem esse conhecimento. a gente não Aí tem vai essa- lá, pega, bebe daquela água, traz para cá. A gente teve no primeiro episódio aqui o Marcelo do Picolé para Todos. O cara vem de uma família simples também. O que ele fez? Ele observou lá fora, foi fazer um curso fora, que lá o cara passava no carrinho, pegava a mercadoria, pagava na máquina e ia embora, não tinha ninguém para atender. Um belo dia eu chego em Águas Claras, entro num prédio, tá lá pro freezer do picolé, pegue seu picolé e pague aqui com as moedinhas, a caixinha para pegar o troco. Eu falei, cara, esse cara deve tomar muito tombo, né? Mas aí não, ele amarrou tudo direitinho. O condomínio tem um
um valor a receber se a taxa de honestidade chegar nos 98%. A gente fez isso na empresa, pra você ter ideia. O cara tem 600 freezers espalhados. A gente levou um freezer desse pra empresa e, cara, deu super certo. É do mesmo cara? Não sei se é, mas todo mundo pensava assim, cara, E hoje ele vai botou dar uma ruim. maquininha. Vai dar ruim. Só que Sabe? nunca deu. E o desafio dele hoje é botar máquinas assim dentro do Congresso. Eu falei, não, filho, não é possível. Chegar lá, a máquina já não vai estar mais lá. Não, meu. Mas Não tudo precisa, bem. não precisamos passar por Gente, isso. ó, 21h15, 21h15. Foi bastante Voou hoje, hein? Voou muito rápido, é muito bacana estar conversando. Vamos fazer só mais 5 minutinhos, Vitor? Pode? Bora? Eu queria fazer só uma pergunta. Aê, Vitor! Aí sim. Mas é uma Vitor. pergunta breve, eu acho que serve pra vocês dois. É pra vocês dois, claro, responder. Como você se vê daqui a 5 anos? Ih, começa você, Will. Ó, jogando que daqui a 5 anos eu já vou estar com 48. Barba já tá branca, né? Vai ficar igual Total. a minha. Não, e o cabelo também já não tem, né? Tem isso. Então, olhe pra mim e imagine. Você é de 80? E eu sou de 82. Será que a gente conviveu junto que eu sou de 80? Cara, Olha aí, lá da gente, semana. vai bater um papo da onde você estudou pra gente se entender. Cara, eu acho que assim, eu profissionalmente falando, eu nunca fui um cara que almejou ser gestor de nada, ter nada. Eu gosto do processo, eu sou o cara da mão da massa. Então, assim, pra mim, o criar é um caminho muito legal. Então, eu não quero perder isso. Eu quero poder ensinar outras pessoas. Hoje em dia, de vez em quando, eu dou alguns cursos, seguindo o exemplo de um cara ali, que de vez em quando eu dou um curso sobre processo criativo, que as pessoas não entendem que cada um tem o seu processo. Então, eu acho que quanto mais a gente puder ensinar as pessoas a chegar em determinados pontos, porque, cara, querer chegar no ponto basta você querer, né? É simples. As pessoas, às vezes, tendem a botar muita dificuldade, tipo, eu não consigo, eu tô longe, isso não é pra mim. E eu acho que é totalmente o contrário. Quando você foca em realmente chegar naquele ponto, pode demorar um pouquinho, mas você chega, né? Eu quero chegar nesse ponto, no ponto que eu possa falar, cara, ensinei uma galera, tem uma galera que me segue, e isso é legal. O meu ponto, eu nunca almejei coisas grandes, mas eu almejei coisas que pra mim são importantes. Então eu não quero que ninguém me reconheça. Deixar um legado aí legal. Eu não busco reconhecimento, mas eu busco, cara, que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Tu conhece Daniela Garrassoni? Garrossini. Garrossini. Cada nome, né, meu irmão? Porra. Gago Me não orienta- fala isso, tu tá ligado, né? Fala aí, Daniela Não, Garrossini. nunca, velho, nunca. Minha orientadora. Parabéns, Leila e Will. Tem gago que não fala muita A coisa. quem possa interessar, eu morei do ladinho da Ceilândia M Norte. Na M Norte Luciano Branco. A M Norte É a briga, né? Que M-Norte é Ceilândia ou é Taguatinga? Porque fica na Tailândia, né? Entre Nossa Ceilândia e senhora, Taguatinga. cara. Como você se Nossa encontra senhora, daqui a né? 5 anos, Leila? Como eu me encontro daqui a 5 anos? Eu sempre falo que depois que inventaram o home office, a gente agora aprendeu que o mundo pode ser dentro da sua casa, né? Demais. O que eu penso é muito mais aonde a minha mente vai estar daqui a 5 anos, no sentido de eu espero que ela realmente ainda esteja muito ativa no processo de Produzindo. aprendizagem, de que entenda, esteja aberta ao novo, às novas coisas, aprendendo mesmo. Mas o mais importante, que aí eu comungo da sua ideia, é o quanto que o meu conhecimento possa ajudar outras pessoas. Porque, para mim, isso é o que faz o conhecimento ser Eu tenho conhecimento. os testemunhais da Funil, coisa que eu fico... Quando eu tô numa deprê, uma parada meio pra baixo, assim, eu tenho que botar os vídeos, ficar assistindo e falando assim, caramba, meu, esse cara é bom. Não. Tem um aluno seu que eu sigo até hoje, e ele é ilustrador, ele faz doodle. Ai, Dudu, Maurinho, muito legal. Mauro Martins. Ele não foi meu aluno, não, ele foi Não. parceiro na Sério, Propeg. cara, toda vez que eu olho alguma coisa daquele cara, eu falo, mano, Mauro não Martins. tem lógica. Tá morando na Argentina, né, Cara, casou, não tá tem morando lá. lógica. É Um bom, abraço, né? Maurinho. Não, Dudu É uma é um- delícia a Dudu é gente uma ver coisa como as demais. pessoas que passaram
pela nossa vida, de alguma forma que a gente passou pela vida delas, porque não é só o que você ensina, eu sempre acho o contrário, né? O que eu ensino é tão pouco por o que eu aprendo com essas pessoas. Sim. Então, é muito gostoso você saber que, para mim, conhecimento só funciona assim, quando você Sim. cria rede com ele, quando você espalha ele por aí, isso para mim ele é o que é reverbera na vida de um monte de gente. Né? Mas não nesse sentido, acho que é exatamente o que você falou, não para eu ser reconhecida, não me interessa isso. É isso. É como que isso era o que eu falava do meu livro, que eu tinha muita vontade. Eu falava, eu não quero que isso aqui vire um trabalho de universidade que vai ficar numa prateleira. Eu quero que isso aqui vá para o mundo, eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas usem. Então, eu fico muito feliz de saber, assim, onde está o livro no Brasil, quem está usando, quem está falando, porque ele já saiu, justamente porque ele foi lançado na pandemia e online, ele se espalhou muito rápido. Então, foi muito... É muito gratificante. O online é muito bacana, né? Para isso, né? Porque facilita não sabe o acesso pro mundo. Meu livro tá na Suíça, sabe? Tá sendo matéria de mestrado de uma amiga muito querida lá na Suíça. Então, você fala, caramba, olha onde foi Chegou parar, lá, né? Sabe? Eu nunca fui lá, o livro foi. E se você pensar, saiu da Ceilândia. Saiu da Ceilândia, exatamente. Mona Lisa, maravilhosa e generosa. É verdade, Mona. Gente, eu vou ter que encerrar. É maravilhosa. Tá na hora, 9h20. Quero agradecer demais a presença de vocês. A proposta da Funilscast é exatamente essa, gente. Botar aqui na prateleira pessoas tão especiais para que quem tá assistindo, quem estiver assistindo, possa se espelhar, cara, e falar assim, nossa, é isso que eu quero. Né? Conectou comigo, eu preciso fazer, eu tenho que tomar, eu tenho que sair dessa cadeira, eu tenho que fazer, e vocês deram aula hoje aqui. Então, assim, meu profundo agradecimento para vocês. Vitor, para ti. Nós estamos juntos. Estamos juntos, é o cara mais tímido desse programa. O mago do audiovisual. O digníssimo esposo que está ali no background, nos bastidores. E para você, cara, que acompanhou até agora com a gente no YouTube da Rádio Federal e no Instagram da Funil. Esse programa ele já vai estar subindo. Quando terminar, ele vai estar em todos os canais de... Como é que eu falo? Os canais digitais. Né? Em todas as redes sociais. Em todas as plataformas. Fala aí, quais são? Em todas as plataformas digitais, como Facebook, YouTube e Instagram. Tem mais. Boa. E no site da Rádio Federal. Bom. Deezer também? Spotify também tá no Spotify. Tá em todos os canais digitais. Então deixa eu aproveitar que tá em todos os canais digitais. Primeiro, assinem todos os canais digitais aqui da Rádio Federal, da Funil. E aproveitar para dizer também que o livro tá na Amazon. Vamos lá, gente. A minha editora querida, Pipa Comunica, que tá ali. Eles estavam aí na live, maravilhosos. Que massa. Muito bom. E comunicação, desculpa. E eu queria muito agradecer o espaço para falar do livro. O escritor independente, quando ele tem um espaço, ele fica muito feliz. Vale. Então, eu agradeço muito, né? A Pipa é uma parceira muito querida. Ao Walter Matos e ao Yuri Figueira, que ele foi o que fez tudo aqui. Parabéns. Depois eu vou dar uma folhada, mas eu já vi que a muito capa é maravilhosa. E a Jaqueline Lafofa, que também foi editora, né? Aproveitar aqui esse momento. E dizer que ele está na Amazon, tanto físico quanto digital. O físico está no finzinho. Eu falei que eu ia aproveitar esse momento para dizer que a gente está com as últimas unidades. Corre lá. Mesmo. E quem tem o Kindle Unlimited, ele é gratuito, inclusive, no Unlimited. Então, vão lá, aproveitem. Tem o site também, sala.org.br/reaprenda. E lá, além de você ver e poder ter os links para comprar, mas tem um material que é gratuito. Você pode baixar esse material lá, que é o toolkit que vem dentro do livro e que você pode baixar gratuitamente. Muito bom. Isso é ótimo. Muito bom. Will. Eu agradeço demais a oportunidade. É sempre bom poder falar. É sempre bom te ver, né, cara? A gente sempre tem longos papos, assim. É sempre bom poder... Uma honra tu pegar teu carro lá de Anápolis e vir fazer o Funilcast ao vivo. Pra gente é uma honra. Eu me lembro que quando começou, eu falei, Mauro, um dia eu quero sentar nessa cadeira. Ele falou, não, pera aí, é rápido. Eu falei, calma, não é tão rápido. Então, assim... o trânsito das 6 horas. O máximo que... A Mona Lisa falou, Funilcast é inspiração. Obrigado, Mona. O máximo que eu pude aproveitar, aproveitei, porque é bem legal. Acho que eu mais aprendi do que ensinei, isso é ótimo. Quando a gente senta com alguém
É legal, né? Porque muito. Quando você tá dando aula, a mesma percepção que eu tenho. O cara tá achando que tá aprendendo e tá me ensinando. Então, assim, eu só falo que quem tiver dúvida, galera, quem tiver alguma pergunta, manda pra gente lá. A gente vai ter maior paciência porque eu tive pessoas que tiveram paciência comigo de tipo, faz assim, pega esse caminho. Isso, é legal falar. Então, o Funilcast encerra aqui, mas tá lá nas redes sociais, cara. Quem quiser chamar a gente, manda um direct lá, que a gente responde tudo, exatamente. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é chamar esse Will lá Não, eu vou fazer, falar, irmão, obrigado. Chamar esse cara, descobrir que ele é teu irmão. Nossa. Não, se chegar DM pra você e for pra ele, já vai. Troca. Vocês já trocam. Agradecer a minha esposa, tadinha, cara. Minha esposa que me aguenta muito, porque... E ela segurou onda pra tu estar aqui, né, ser casado com designer é complicado. Não é fácil, não. A tua esposa deve saber. A minha mídia, ela sabe também como funciona. Então, assim, só agradecer. Total. Obrigada, foi demais, Maral. foi lindo. Ó, semana que vem, às 20 horas, a gente tá batendo a 10ª. O 10º episódio da Funilcast. É a prova de fogo, hein? Se passar do 11º... Não, vai passar, irmão. Ela já profetizou aqui. Vai passar ser do 10º, né? E fazer o 11º. Nossa, então já foi, já é. E eu vou dar um spoiler pro nosso Funilcast da semana que vem, que a gente vai estar em ritmo de samba, pagode. Nossa. Música. Bom. Se eu pudesse botar um nome, eu botaria Pragode. Porque é um pagode gospel. Gospel? É. Mentira. Meu irmão, os caras fazem um sucesso danado aqui em Águas Claras. Primeiro sábado do mês, eu tô sempre lá participando. E a coisa nacional, tem um encontro nacional que vai acontecer agora. Foi sábado passado. Pega todas as músicas evangélicas, traduz pro pagode e deixa o samba rolar e o Espírito Santo vem tomar conta. No mundo do worship, o nego conseguiu trazer um pagode. Cara, que massa. Muito bom. Esse cara vai dar aqui quinta-feira. Eu consegui achar o cara que fundou a parada. Só que ele é que nem o Will, ele trabalha e vai sair correndo, vai chegar aqui. Na hora. No desespero. No desespero. Aí eu vou trazer um outro convidado que vai chegar antes para poder fazer a cama. Então é isso. Quinta-feira que vem, às 20 horas, a gente se encontra na Funilcast. Um abraço, obrigado pela presença. Tchau. Tchau, obrigada, Maral.